Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos. Mais uma vez o irmão Aldo Lima falando aqui sempre na direção e na orientação de Deus. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo ensinando ali à igreja de Roma, ele diz: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor para sempre. Meus irmãos, meus amigos, eu lhe pergunto, por que o apóstolo Paulo ensinava nessa ocasião essa palavra dessa forma para os irmãos ali da igreja de Roma? Será coincidência? Será por acaso? Será desnecessário essa palavra? Creio que não, meus amados irmãos. Possivelmente não, porque esse era o ensinamento do céu, era um ensinamento correto da palavra de Deus, e as coisas de Deus não acontecem por acaso, não é coincidência, mas tudo tem um propósito, tem uma direção. Meus amados irmãos, e certamente, possivelmente esses irmãos aqui estavam precisando ouvir essa palavra. Quem sabe os irmãos ali ouviram a palavra, aceitaram o evangelho em suas vidas, mas por algum momento estavam se envergonhando de se destacar como servos de Deus, como cristão, não estavam sendo reconhecidos como homens de Deus naquela localidade. Talvez até por conta de algumas perseguições, por conta de algumas pressões, meus amados irmãos. Mas o apóstolo Paulo, orientado por Deus, levou a palavra no momento certo para que os irmãos ali entendessem e percebessem que eles não tinham de que se envergonhar e nem temer, porque aquele evangelho que tinha alcançado o apóstolo Paulo e alcançado as suas próprias vidas era o evangelho autêntico, o evangelho do céu, o evangelho vindo diretamente de Deus para aquela população, que é o mesmo que nos alcançou também, e que eles, ao invés de se envergonhar, eles teriam que continuar vivendo o evangelho, dando bom exemplo, bom testemunho por onde passar, sendo reconhecido como cristão, como aqueles que foi alcançado pela palavra de Deus, por esse evangelho poderoso. É o evangelho que transforma, que muda, que dá ao ser humano uma nova possibilidade de viver e viver na presença de Cristo. Foi esse evangelho que alcançou o apóstolo Paulo e transformou sua vida. E que aqueles irmãos, certamente, eles estavam, por algum momento, tendo medo, se envergonhando, e não estavam sendo reconhecidos como homens de Deus, como cristãos. Que assim, meus amados irmãos, não venha a ser também eu e você, que nós não venha se envergonhar do evangelho de Cristo, porque foi esse evangelho que nos alcançou, que mudou, que transformou a nossa vida. E nós devemos ser gratos a Deus e continuar pregando esse evangelho para que possa alcançar outras pessoas também. E pessoas sejam mudadas, transformadas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração. Viva a palavra e não tenha medo.